Acho que aqui tem uma coisa importante, né? Quem está assistindo a gente, quando for definir o tipo de investimento que vai fazer, acho que tem dois pilares que eu sempre gosto de olhar: pessoas e mercado. Imagino que quando você faz seus investimentos, você olha para isso, né, Bruno? Sim. Quem é que está liderando essa empresa? Quem são os diretores dessa companhia? E que mercado que ele está atuando, né? Esse mercado está crescendo ou ele está diminuindo? Né? E quando eu olhei para o negócio de alimentação saudável, as pessoas eram pessoas bacanas, pessoas que tinham ali habilidades complementares às minhas, no caso, o meu sócio Vitor e o meu sócio Fernando, né? E quando eu olhei para o mercado, eu já morava no Vale do Silício, foi em 2013, eu morava lá com a Mari, na época a gente não tinha o Rodriguinho ainda, e o mercado de alimentação saudável já estava muito mais maduro em termos de negócios ali. E aí eu falei, cara, esse negócio vale investir. Eu era mentor desse time da época Salad Creations, que era uma companhia americana sediada na Flórida. E quando eu entrei para o negócio, eu já entrei com o objetivo de comprarmos os americanos aqui no Brasil. E aí em 2015 a gente comprou os americanos, em 2016 nasce Boali como uma marca brasileira. Quando você E fala aí, comprou os americanos, é que eles tinham uma empresa aqui disso. os americanos eles tinham fundado a Salad Creations lá fora. Ah, tá. Quando a Entendi. gente veio para o Brasil, a gente veio como uma franqueada Master Brasil. Entendi. E aí nós compramos os direitos do negócio no Brasil e deixamos de ter esse vínculo com os americanos. Mas o grande ponto foi, esse foi o investimento que eu fiz. E no meu background, né, que você leu aí, eu fui jogador de futebol profissional. E aí eu ouvi uma frase que é muito legal e hoje a gente ouve muita... Você é a média das pessoas que você convive. Na época a frase foi de Rodrigo Cardoso, não sei se vocês conhecem o Rodrigão. Rodrigo é um palestrante já há bastante tempo e ele conheço, falava... sim. Conhece? Ele apresentou ele estava tipo fazendo, ele era o cerimonialista de uma Mestre de cerimônias. cerimônias lá num lugar onde eu fui dar palestra. Que legal. Cara, ele é um cara queridão, Bruno. Gente boa, E ele falava uma frase, ainda fala provavelmente, que é: me diga com quem andas, te direi para onde vai. Não é te direi quem és, né? Porque quem você é, você pode mudar. E aí eu falei, cara, gostei dessa frase. E na época eu assistia o Show Business com o João Dória, que era na Rede TV, todo domingo, 10h30 da noite. E eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer isso aqui. Eu tinha acabado de parar de jogar futebol, não tinha muito noção do que ia ser o meu futuro. Eu falei, mas se toda semana Você tinha quantos anos na época? 23 anos para 24 anos. 23 para 24. Eu parei em 2003 e isso aconteceu em 2004. Parou porque quis ou uma lesão, alguma coisa assim? Eu parei porque eu era medíocre mesmo. Eu era um jogador médio, jogava a segunda divisão no Campeonato Português. Percebi que eu não ia ser o craque que eu imaginava. Você podia ser titular no Vasco. Amor. Cara, os vascaínos não vão gostar disso. Pessoal, obrigado pela presença dos vascaínos. Eles sabem que é verdade, pô. Eles sabem. Mas, por favor, continue, Rodrigo. Pô, que fase do Vasco. Aliás, tem um vascaíno que deve estar assistindo aí, que é o Esdra, viu? Um abraço pra ele. Entendi. Mas o lance é o seguinte, cara. Eu jogava a segunda divisão no Campeonato Português pelo Ovarense. E aí eu falei, cara, eu não vou ser um grande jogador. E é interessante que você falou disso, por que parou de jogar? Porque eu vejo que a galera geralmente fala, não, eu não joguei futebol porque eu não tinha empresário. Ah, eu não joguei futebol porque, cara, é balela, né? Isso é besteira. A verdade é, cara, você jogava bem o suficiente pra estar lá e jogar? Não, então acabou. E eu jogava a segunda divisão. A hora que eu vi, cara, não vou jogar a primeira, a grande decisão que eu tomei ali foi o seguinte, eu não vou ser medíocre. E aí foi muito poderoso, porque a gente já namorava, a Mari e eu, e a gente já tinha casamento marcado. No dia que eu decidi parar de jogar, Malu, eu liguei pra Mari, eu lembro até hoje, Bruno, na cidade de Ovar, tinha um orelhão. Lembra de orelhão, né? A galera que tá assistindo provavelmente não sabe o que é orelhão. Os jovens não sabem. Eu fui nesse orelhão e coloquei as fichas lá e liguei pro Brasil. A Mari atendeu, eu falei, amor, chorando. O negócio é o seguinte, eu vou parar de jogar bola, mas nós vamos casar, fica tranquilo que nós vamos casar. Bom, resumo, nós prorrogamos o casamento, obviamente, porque vai casar como, né? O cara não sabe o que faz da vida, vai casar. A gente prorrogou 2 anos o casamento, mas estamos aqui já há 24 anos juntos. Então, o que aconteceu na época foi que eu percebi que não era bom o suficiente. E eu acho que aqui está um aprendizado importante em relação à minha vida. Com certeza. Tudo que eu fiz depois disso, Bruno, eu falei, cara, isso daqui eu vou fazer? Vou. Se eu fizer isso daqui, eu vou estar muito acima da média? Eu vou ser extraordinário? Vou. Então eu vou arregaçar, eu vou fazer. Cara, esse é um insight muito bom. Porque você me lembrou, hoje em dia tá meio feio falar do Jorge Paulo Lemann por causa do negócio de Americanas, né? Sim. Mas um livro que ele foi muito importante para mim lá atrás foi O Sonho Grande.
Sonho grande. Contava lá a história, né, do triunvirato, Jorge Paulo Lema, Marcel Telles, o Beto Sicupira. E o Jorge Paulo Lema, ele era um tenista muito bom quando era jovem. Só que ele parou de jogar tênis e falou, não vou ser um dos melhores do mundo, então vou parar. Isso. Porque ele falou, não, tem que ir pra uma coisa onde eu possa me destacar de fato. É isso. E quando você falou isso, eu lembrei disso na hora. Porque a vida é um jogo de alocação de recursos escassos. Se você fosse alocar o seu tempo no futebol, você poderia estar lá, cara, até os 30 e poucos anos, e não seria tão bom, talvez não ganhasse tanto. Aí você viu, não, logo cedo você olhou e falou, cara, isso aqui não é pra mim, eu vou pra outra área. Então foi uma decisão muito sensata. Sabe o que é legal nesse comentário? É que é o seguinte, cara. Muita gente fala, poxa, Rodrigo, mas, cara, você jogava direitinho. Então, você tá jogando direitinho? É isso. Você vai querer jogar direitinho até quando? Ou quando que você vai jogar pra ter resultado muito diferente, sabe? Pra ter uma entrega muito diferente. E aí eu não tô falando só de rentabilizar com isso. Óbvio que você vai rentabilizar. Mas eu tô falando de progresso de verdade, eu tô falando de evolução, eu tô falando de resultado acima da média, né? Então eu parei de jogar por conta disso. E aí eu fui pra televisão e me tornei apresentador de TV baseado na história, na frase do Rodrigo Cardoso, me diga com quem andas, te direi para onde vai, e assistindo show business na Rede TV. Um ano depois eu conheci o João Dória e ele foi um dos grandes anjos que eu tive na vida, porque esse cara me levou para dentro do Lead. Naquela época o Lead, que é o grupo de empresários dele, só tinha 500 empresas, as maiores do Brasil, e ali eu consegui me destacar. Depois fui para TV Gazeta, fiquei lá por 6 anos, depois Rede TV, e ao longo desse período na televisão, eu fui empreendendo em outros negócios. Então eu tive revista, eu tive um negócio de eventos, que se tornou um negócio bastante importante no estado de São Paulo, a gente fazia 40 eventos por ano. Eu vendi esse negócio em 2009 para Momentum, que era uma empresa sediada em Nova York. Eles chegaram no Brasil e para ganhar mercado compraram o meu negócio. E aí em 2009 eu fiquei sócio de uma faculdade na cidade de Guarulhos, que é de onde eu vim. E ali, com o negócio de faculdade, 2 anos depois a gente vendeu. E foi quando a gente decidiu morar no Vale do Silício e viver um momento sabático. Eu fui fazer Design Thinking em Stanford. E em vez de viver sabático, na segunda semana eu falei para ela, cara, eu vou abrir uma empresa.